Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre as palavras myself, yourself, himself, herself, theirselves, ourselves e assim sucessivamente. Antes da gente falar sobre os pronomes reflexivos em inglês, a gente tem que tentar fazer uma espécie de relação entre os pronomes pessoais e os pronomes reflexivos correspondentes. Então, por exemplo, quando a gente estiver tratando de alguém que pode ser referido como he, ou seja, como ele, que seria então o pronome pessoal, o pronome reflexivo correspondente será himself. Então, por exemplo, se eu tiver nomes como John, Bob, Michael, Daniel, são pessoas que a gente pode se referir como he. Seguindo essa linha de raciocínio, caso a gente tenha, por exemplo, sujeitos como Maria, Rachel, Barbara, isso significa que a gente se referiria a essa pessoa como she, ou seja, ela, no caso do pronome pessoal. Já no caso do pronome reflexivo, fica herself. Se eu estiver me referindo à minha pessoa, eu vou utilizar myself. Da mesma forma que se eu estiver me referindo a você, eu vou utilizar yourself. Já se eu estiver me referindo a vocês, ou seja, o pronome pessoal em inglês seria you, o pronome reflexivo passa a ser yourselves. Da mesma forma como se a gente estiver nos referindo a eu e mais alguém. Então, se eu estiver me referindo a eu e mais alguém, eu teria o pronome pessoal we, que seria nós ou a gente. Já no caso do pronome reflexivo, o pronome correspondente será ourselves. Da mesma forma que se eu estiver me referindo a eles ou elas, ou seja, eu posso ter um garoto e uma garota, eu posso ter dois garotos mais duas garotas, ou seja, não importa o gênero. E o pronome reflexivo passa a ser então themselves. Bom, essa menção inicial foi importante antes da gente poder começar então a estudar os pronomes reflexivos propriamente ditos. O primeiro caso que a gente utiliza os pronomes reflexivos em inglês é quando, por exemplo, a gente quer embutir o sentido de se. Por exemplo, ele tentou se matar. Então, quando a gente quer incluir esse sentido de se, a gente pode optar pelos pronomes reflexivos em inglês. O que acontece é, como eu disse, que em cada caso a gente vai ter que optar por um pronome reflexivo. Por exemplo, eu posso dizer em inglês, Jack ameaçou se matar. Em inglês ficaria, Jack threatened to kill himself. Por que nesse caso, nessa frase, nesse exemplo, eu optei por himself e não outro pronome reflexivo daqueles que a gente viu no começo do vídeo? Isso porque na frase Jack threatened to kill himself, a gente pode substituir Jack, o nome Jack, pelo pronome pessoal he. Veja, he threatened to kill himself. Ou seja, como o nome Jack pode ser substituído pelo pronome pessoal he, o pronome reflexivo correspondente vai ser himself. Então, para he, eu sempre vou optar por himself. Isso significa que eu sempre vou ter he? Não. Exatamente como aconteceu nesse exemplo. A gente tinha um nome e para isso a gente teve que utilizar um artifício no qual a gente substitui mentalmente o nome pelo seu pronome pessoal correto. E então a gente consegue encontrar qual vai ser o pronome reflexivo que deverá ser utilizado na frase. Veja novamente esse exemplo. Jack threatened to kill himself. He threatened to kill himself. Então, nesse caso, Jack ameaçou se matar e aí a gente optou pelo pronome reflexivo como a gente faria na nossa língua. Então, para si foi utilizado himself. Se eu optasse por modificar essa frase e usasse, por exemplo, Maria threatened to kill herself, porque Maria é she. Então, nesse caso, o pronome reflexivo correto seria herself. Então, para poder embutir o sentido de si, de Maria ameaçou se matar, a gente utilizou herself. Digamos que, por exemplo, sei lá, a gente vê dois amigos bêbados na rua e pagando um tremendo King Kong. A gente pode, por exemplo, dar uma sugestão para eles, do tipo Don't embarrass yourselves like that. Repetindo, Don't embarrass yourselves like that. A palavra embarrass, o verbo to embarrass, tem o sentido de se queimar, ou seja, pagar um mico. Então é como se você estivesse dizendo algo do tipo, não se queimem dessa forma. Don't embarrass yourselves like that. Nesse caso, a gente optou por utilizar yourselves
porque a gente está se referindo a you. Estamos nos referindo aos dois, estamos conversando com eles, estamos dando essa sugestão, essa indicação para eles mesmos. Como nesse caso o you tem o sentido de plural, porque estamos referindo a duas pessoas, o pronome reflexivo correspondente vai ser yourselves e não yourself, que seria quando a gente estivesse utilizando you apenas para uma pessoa. Se eu estivesse dando essa dica, essa recomendação para apenas uma pessoa, ou seja, não se queime dessa forma, eu iria optar por yourself. Como eu estou me referindo a duas pessoas, estou dando essa dica, essa recomendação para duas pessoas, ou seja, o you aqui tem o sentido de plural, de vocês, eu opto por yourselves. Então veja, don't embarrass yourselves like that. Ou seja, não se queimem dessa forma. Outro exemplo muito simples que a gente pode utilizar o pronome reflexivo é, por exemplo, quando alguém se corta. É muito comum na língua inglesa a gente dizer assim que a Maria se cortou, o Ricardo, o João, o Pedro. Então veja, she cut herself. Repetindo, she cut herself. Ou I cut myself. He cut himself. Então veja que nesse caso o sujeito está ligado ao pronome reflexivo correspondente. O verbo cortar na língua inglesa no presente é cut. E um detalhe curioso é que no passado ele é cut também. Então não varia. Então fica she cut herself. Quer dizer que ela se cortou. He cut himself. Ele se cortou. Vamos agora optar por remover os pronomes pessoais dessas frases e utilizar nomes. Bob cut himself. Me responda aqui embaixo desse vídeo como poderia ficar a frase para você optar pelo pronome reflexivo correto. Maria cut. E agora eu quero que você coloque nessa frase o pronome reflexivo correto. Então é assim basicamente que a gente pode utilizar os pronomes reflexivos quando a gente quer embutir, inserir aquele sentido de si que a gente tem na língua portuguesa. Outra maneira completamente diferente que a gente pode utilizar os pronomes reflexivos em inglês, ou seja, myself, himself, herself, themselves e assim sucessivamente, é quando a gente quer embutir o sentido de por conta própria. Outra maneira completamente diferente que a gente pode utilizar os pronomes reflexivos em inglês é quando a gente quer embutir o sentido de por conta própria. Ou seja, por exemplo, eu mesmo, ela mesma e assim sucessivamente. Quando a gente quer dizer em inglês que a gente consertou algo por conta própria, ou seja, sem a ajuda de ninguém, a gente pode optar por utilizar os pronomes reflexivos justamente para embutir esse sentido. A gente pode dizer I fixed it myself. Repetindo, I fixed it myself. Ou seja, eu consertei e o myself ficou com a ideia de embutir o sentido de por conta própria. Ou seja, se alguém diz I fixed it myself, isso significa que alguém me ajudou? Não. Se eu disse I fixed it myself, isso significa que foi por conta própria, ou seja, ninguém me ajudou, não tive a ajuda de ninguém para consertar algo. Esse it faz referência ao que eu consertei. Quando eu usei o it, é porque ficou claro que a pessoa sabe do que se trata. Então eu poderia substituir o it por qualquer outra coisa, como um carro, como um computador. Isso significa que eu o consertei. Ou eu a consertei, se foi, por exemplo, uma máquina de lavar. Você quer dizer que você fez algo por conta própria. Você pode dizer I did it myself. Repetindo, I did it myself. Então, se eu disse I did it myself, isso significa que ninguém me ajudou. Eu fiz algo por conta própria. Por exemplo, eu quero dizer que o Jack pintou a casa, ou seja, ele mesmo, ele não contratou pintores e ele não teve ajuda de ninguém. Então, para poder dizer isso em inglês, eu posso falar Jack himself painted the house. Repetindo, Jack himself painted the house. Jack himself painted the house. Jack himself painted the house. Então, nesse caso, eu estou querendo deixar claro que foi ele mesmo que pintou a casa sem a ajuda de ninguém, ou seja, por conta própria. A tradução dessa frase, pessoal, vai com você. Você pode pensar em algo como, por exemplo, Jack pintou a casa sozinho. Você pode incluir a palavra sozinho na hora de traduzir, mas é por isso que você não tem que ficar preso às traduções. Você tem que entender o sentido da frase, você tem que entender como utilizar as palavras em inglês. Eu posso optar por dizer Jack pintou a casa por conta própria, ou Jack pintou a casa sozinho, não importa. Você tem que entender o sentido que a gente está embutindo aqui ao utilizar os pronomes reflexivos. Agora aqui vai uma dica. Muitas pessoas ficam na dúvida entre utilizar um pronome reflexivo, como por exemplo myself, ou utilizar a palavra
me. Você sabe quando utilizar myself e me? Por exemplo, eu quero dizer que eu comprei o ingresso no cinema. E agora? Eu quero dizer que eu comprei esse ingresso para mim, mas e aí? Eu devo utilizar me ou devo utilizar myself? Você mesmo vai utilizar esse ingresso? Esse ingresso para o cinema é para você? Eu posso dizer em inglês, I bought myself a movie ticket. Então, nesse caso, quando eu quis dizer que eu comprei algo e que eu vou usar este algo, eu posso dizer I bought myself a movie ticket. Então, nesse caso, eu estou querendo indicar que o ingresso do cinema é para mim. Nesse caso, myself não tem nenhum sentido de ir por conta própria, como esse último caso que a gente utilizou. Nesse caso, a gente está utilizando myself simplesmente para enfatizar que o ingresso é para mim. Você quer deixar claro que você vai dirigir um carro durante toda a viagem. Você pode dizer em inglês, I will drive the car myself. Repetindo, I will drive the car myself. Ou seja, você vai dirigir, você vai conduzir esse carro durante toda a viagem sem mais ninguém, porque você utilizou myself. Essa foi a chamada voz ativa. Você está identificando quem vai executar a ação, quem vai conduzir o veículo. Você também pode optar pela voz passiva. Veja como fica nesse caso. The car will be driven by me. Repetindo, the car will be driven by me. Ou seja, o carro será conduzido pela minha pessoa. É claro que na língua portuguesa a gente não costuma montar esse tipo de frase, a gente simplesmente focaria na pessoa, ou seja, eu vou conduzir o carro toda a viagem. Eu não diria que o carro vai ser conduzido por mim toda a viagem, mas são apenas duas alternativas para você ver como empregar myself e me em inglês. Mas não se preocupe, essa foi apenas uma explicação adicional caso você tenha alguma dúvida algum dia entre utilizar myself e me em inglês. Muitos estudantes da língua inglesa, quando aprendem a utilizar os pronomes reflexivos, tendem a estabelecer uma conexão entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Ocorre, entretanto, que não é porque na língua portuguesa a gente diz algo como ele se mudou para Belo Horizonte, que porque a gente encontrou esse se na frase, a gente vai fazer uma tradução exatamente como ocorre na língua portuguesa. O que acontece é que pode parecer estranho, mas muitas vezes o fato da gente utilizar essa palavra se na nossa língua não implica que a gente vai ter que utilizar um pronome reflexivo em inglês. Por exemplo, para a frase ele se mudou para Belo Horizonte, em inglês ficaria He moved to Belo Horizonte. Você está vendo aqui, por acaso, o uso de pronome reflexivo? Não. Eu simplesmente disse He moved to Belo Horizonte. Há uma ausência completa de pronome reflexivo. Então é possível encontrar situações na nossa língua em que a gente utiliza se, mas isso não implica que na língua inglesa a gente também vai ter que utilizar o pronome reflexivo. Isso é o que eu chamo de esquisitice das línguas, ou seja, cada um atua de um jeito. Outro caso em que os pronomes reflexivos ocorrem com muita frequência na língua inglesa é associados à palavra by. Então, por exemplo, você pode ter by himself, by herself, by myself. Uma das primeiras finalidades ao utilizarmos a palavra by associada aos pronomes reflexivos é quando a gente quer justamente enfatizar que algo foi feito por conta própria, como naqueles casos que a gente viu no começo desse vídeo. Então quer dizer que eu posso utilizar às vezes o pronome reflexivo ou posso utilizar a combinação de by com o pronome reflexivo para embutir aquele sentido de por conta própria, sozinho, ou seja, ele mesmo, ela mesma, eu mesmo? Exatamente. Então essa é uma das finalidades em que você pode utilizar by associado a um pronome reflexivo em inglês. Veja o seguinte exemplo. Eu quero dizer que ela lavou a roupa por conta própria. Eu posso dizer She did the laundry by herself. Ou She did the laundry herself. Então, nesse caso, você pode optar por utilizar apenas o pronome reflexivo ou a palavra by com o pronome reflexivo. É uma questão, então, optativa. She did the laundry by herself. Ou seja, ela lavou a roupa, porque do the laundry tem esse sentido, é uma expressão idiomática com o sentido de lavar as roupas. Então, veja, she did the laundry by herself. Então, ela lavou a roupa por conta própria. Ou, she did the laundry herself. Outra maneira de utilizar by associado a um pronome reflexivo é quando a gente quer indicar que alguém foi para algum local sozinho, ou seja, não acompanhado, ou que alguém está sozinho, ou seja, solitário. Veja o seguinte exemplo. Eu quero dizer que Jack foi para o clube sozinho, ou seja, ninguém o acompanhou. Eu posso dizer em inglês, Jack went to the club by himself. Jack went to the club by himself. Então o verbo ir em inglês é go, ficou went. Jack went to the club by himself.
Eu lhe pergunto, alguém acompanhou Jack? Não, porque foi utilizado by himself nessa frase. Então, essa é uma das finalidades que a gente tem ao utilizar by como pronome reflexivo. A gente pode encontrar muitos pronomes reflexivos em músicas e outras formas de arte. Você muito provavelmente conhece a música I See Trees of Green. Pois é, o uso de myself aqui nessa música está mais ligado a uma questão artística, a uma questão mais de estilismo. Ou seja, é como a gente diz na nossa língua, se perguntar, se questionar. Então, nesse caso, é mais uma questão artística. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você poder acessar e constatar outras maneiras em que os pronomes reflexivos são utilizados em inglês de uma maneira bem única, ou seja, completamente diferente do que a gente está acostumado com a língua portuguesa. Eu sugiro que você leia esse link porque você pode ser pego de surpresa um dia por uma das formas que eu não mencionei nesse vídeo. Além disso, nesse link você vai encontrar exercícios para você poder praticar como utilizar os chamados reflexive pronouns da língua inglesa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. Bye!